Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 15 de São João, e hoje, o trecho do evangelho de hoje, começa com Jesus nos chamando ao amor, dizendo: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. E ele termina o evangelho de hoje dizendo: Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Mas a igreja chama aqui este mandamento de Nosso Senhor de um novo mandamento. É o mandamento novo de Nosso Senhor. E nós poderíamos nos perguntar em que consiste esta novidade do amor, esta novidade do mandamento de Nosso Senhor. Eis, este é o meu mandamento, o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vocês pegarem no Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, vocês vão encontrar, né, o mandamento do amor: amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. E no livro do Levítico, amar o próximo como a si mesmo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, este amar a Deus e amar o próximo já estava presente no Antigo Testamento. Mas a novidade que Jesus nos traz é que nós somos chamados a amar como Ele amou. Aí muda toda a conjuntura. Não é apenas amar a Deus, não é apenas amar o próximo como a si mesmo, mas é amar a Deus e amar o próximo como Jesus amou. Então, é uma realidade infinitamente superior. Mas esta novidade do mandamento de Nosso Senhor não consiste apenas nisso. Isto é, se alguém perguntasse assim: por que este mandamento é chamado de mandamento novo? Você iria responder que este mandamento recebe este qualificativo de mandamento novo por duas realidades. Primeiro, sim, porque nós somos chamados a amar como Jesus amou. Segundo, porque Jesus nos dá a graça para que nós amemos. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento dizia assim: ame a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e ame o próximo como você ama a você mesmo. Mas no novo mandamento, Deus nos concede a graça para amar, de modo que é como que Deus dissesse: amemos, isto é, amemos o próximo, isto é, Jesus em mim
amará. Jesus me capacitará para que eu ame o próximo. Sim, meus santos, por quê? Porque nós, por nós mesmos, nunca seríamos capazes de amar o próximo como Jesus amou. Nós nunca seríamos capazes de amar a Deus como Jesus amou o Pai. Porque Jesus amou com um coração de uma maneira divina, com o seu coração humano, mas de uma maneira divina. Então nós não somos capazes de amar dessa maneira. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele tire do nosso peito este coração de pedra e que ponha no lugar um coração de carne. Aqui eu estou fazendo referência a Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Tirarei do vosso peito este coração de pedra e colocarei um novo coração de carne. Isto é, tirarei do vosso peito este coração duro e colocarei no lugar um coração de verdade. Mas qual coração mais verdadeiro senão o coração do próprio Cristo? Então, tirar do nosso peito o coração de pedra e colocar no nosso peito o coração de Jesus. É esta, meus santos, a graça que nós precisamos pedir, porque só com um coração semelhante ao coração de Jesus, nós poderemos amar à maneira de Jesus, nós poderemos amar de verdade. Então, o primeiro ponto aqui é o quê? Reconhecer que você não ama de verdade. Reconhecer que o seu coração é doente. E aqui, meus santos, embora pareça óbvio, não é. A gente às vezes acha que a nossa maneira de amar está mais ou menos de acordo com a vontade de nosso Senhor. Mas não é bem assim. Se você for sincero, se você olhar para dentro do seu coração, você verá como você tende a guardar mágoa das pessoas que o machucam. Você verá como é difícil perdoar. Isto é, uma luta constante, que se você se deixar levar pelos seus próprios impulsos, você vai odiar, você vai desejar vingança. Então, o perdão é uma luta, não é natural a nós. Nós não perdoamos naturalmente. Nós guardamos mágoa, rancor, ódio. Nós com muita facilidade, nós desejamos vingança. Nós dizemos, é bem feito. Bem feito. Quer dizer, quando algo ruim acontece a uma pessoa que nós não amamos, nós não sentimos, nós lá no fundo dizemos, fez por onde? Mas quando algo triste acontece a uma pessoa amada a nós, nós não agimos da mesma maneira. Então, reconhecer que o nosso coração é de pedra, reconhecer que o nosso coração é mau, reconhecer que a nossa capacidade de amar está comprometida e, reconhecendo, suplicar a Deus que nos conceda a graça de amar, mas de amar à maneira dele, como ele nos amou. Quantas vezes, meus santos, eu tenho ouvido no confessionário pessoas que entram para se confessar e dizem assim, padre, eu às vezes desejo até a morte de alguns desses ministros, de alguns desses políticos, bem que eles poderiam morrer, porque são muito ruins. Ou gente ruim que fica excedendo os limites do seu poder. Quando um coração semelhante ao de Cristo desejaria primeiramente a conversão. O primeiro impulso seria suplicar a Deus a graça de que eles se convertessem, de que eles mudassem de vida, de que eles se arrependessem daqueles erros cometidos. Mas o nosso coração, como é velho,
o nosso coração, como é um coração doente, a atitude primeira que desponta no nosso coração é o quê? A raiva, o desejo de vingança, de uma maneira muito sutil, o desejo até mesmo da morte para aqueles que nos causam mal ou que têm cometido injustiça. O nosso coração não é semelhante ao coração de nosso Senhor. Quando então nós ouvimos que nós somos chamados a amar como Jesus amou, isso deveria despertar no nosso coração um assombro, não um desespero, porque nós sabemos que a Ele nós podemos pedir um novo coração. Nós sabemos que Ele, que foi capaz de chamar o morto à vida, Ele que conseguiu fazer o aleijado andar, o mudo falar, o cego ver, Ele muda os corações. Então, ouvindo esta palavra, bater no peito dizendo: Jesus, o meu coração não é semelhante ao teu coração, mas Senhor, concede-me um coração semelhante ao teu. Senhor, concede-me a graça de que eu consiga, pela tua graça, amar a tua maneira. E o que é, meus santos, amar como Jesus? É amar até o ponto de dar a própria vida. Jesus nos amou assim. Na Didaqué, um escrito dos primeiros cristãos, né, do primeiro século, eles mudam, eles transliteram, eles expressam esse mandamento de nosso Senhor de uma outra maneira. Diz: amar o próximo mais do que a própria vida. Enquanto no Antigo Testamento era amar o próximo como a si mesmo, os primeiros cristãos diziam que nós deveríamos amar o próximo mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa própria vida, porque foi assim que Jesus amou. Quando Jesus nos amou, Ele nos amou em prejuízo da sua própria vida. Ele nos amou mais do que a si mesmo. Ele nos amou dando a própria vida, porque Ele nos amou como amigos. E não há maior amor do que aquele que dá a vida ao próprio amigo. Pois bem, meus irmãos, nós afirmamos isso. E o que é que hoje então, nesta manhã, vocês que estão aqui sentados nesses bancos, que estão ouvindo isso, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, que estão ouvindo isso, o que é que vocês vão fazer? Vão sair daqui dizendo: nossa, o meu coração não é como o coração de Jesus. Eu preciso pedir a Jesus um coração novo. Mas você pode pedir isso de uma maneira bem mais adequada, pedindo o Espírito Santo. É Ele que transforma os nossos corações. Toda a ação de Jesus se dá no Espírito Santo. Eu fiz aqui referência ao livro do profeta Ezequiel, citando lá no capítulo 36, versículo 26, quando Deus diz: tirarei do vosso peito este coração de pedra, colocarei um novo coração de carne. E lá Deus acrescenta: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Então, aqui é uma figura do Espírito Santo, a água que é derramada e que purifica. Então Deus primeiramente purifica, o Espírito Santo primeiramente purifica-nos das nossas imundícies, purifica-nos dos nossos pecados. Então, se você percebe que você precisa ser purificado, o melhor caminho é o caminho do sacramento da confissão. Purificar-se dos pecados, apresentar a Deus os próprios pecados e pedir a nosso Senhor perdão por tê-los cometido.
Então, o Espírito Santo que purifica-nos dos pecados. Uma vez purificados, o Espírito Santo gera um novo coração em nós. Aí sim vem o versículo 26. Versículo 25, purificar-vos-ei. Versículo 26, tirarei do vosso peito este coração de pedra, darei um novo coração de carne. Versículo 27, dentro de vós meterei, colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Então Deus purifica, Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne, e Deus agora derrama o seu Espírito Santo para que nós aprendamos a amar o que é amável por Deus, para que nós amemos os mandamentos de Deus, para que nós possamos dizer, como rezamos no salmo de hoje, e que aqui ninguém por si mesmo é incapaz de isso amar. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui por si mesmo pode dizer, meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração? Por si mesmo, nós somos incapazes de dizer isso, mas o Espírito Santo, Ele prepara o nosso coração. É claro que o coração a respeito do qual se fala no salmo de hoje é o coração de Cristo. Só Ele pode dizer perfeitamente, meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Só o Filho de Deus feito homem isso pode dizer, mas nós, formados pelo Espírito do Filho de Deus, nós também somos chamados a dizer isso. Pois bem, vem o Espírito Santo então e nos ensina a amar o que Deus ama e nos ensina a odiar o que Deus odeia. Que vem o Espírito Santo que nos ensina a amar o que Jesus ama. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais os meus preceitos. Isto é, vem este Espírito e nos ensina a obedecer a Deus com amor, a seguir a Deus com amor, a servir a Deus como amigo, e não como escravo, e não com medo, mas com o coração cheio de amor. Então o Espírito Santo, ele nos ensina a amar o que Deus ama e nos ensina a odiar o que Deus odeia, a sentir repulsa por aquilo que Deus sente repulsa. Versículo 31. Então, lembrando-vos do vosso perverso proceder e de vossas iníquas ações, vos desgostareis de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Então, uma vez purificado por esta água, retirado o coração de pedra e colocado o coração de carne, aprendendo agora a amar o que Deus ama, eu vou olhar para trás, para as minhas obras antigas, para as minhas obras do pecado, e vou me desgostar dela. Imagine, meus santos, que graça é desgostar-se do pecado. Que graça é desgostar, não amar mais aquelas coisas erradas que um dia você amou, e amar de todo o coração os mandamentos de Deus. Isto é ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, e é estar preparado a amar como Jesus nos amou. Peçamos, meus santos, peçamos o Espírito Santo, que ninguém hoje volte para casa apenas ouvindo esta mensagem, mas que todos nós voltemos hoje para casa pedindo a Jesus esta graça de um coração novo, um coração capaz de amar de verdade, um coração disposto a querer perdoar,
um coração que se esforça de verdade para não guardar mágoa nenhuma, para não guardar rancor, para não querer vingança. Por quê? Porque o meu coração precisa ser um coração semelhante ao de nosso Senhor. E nessa luta, para se adequar cada vez mais a Jesus, a graça de Deus, isso suscita, isso sustenta e isso concede. Isto é, a graça de Deus vai transformando pouco a pouco o nosso coração. E imagine, meus santos, que maravilha, uma pessoa nesse processo que entra na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia. Receberá o coração do próprio Jesus. Uma pessoa que de verdade está querendo amar. Uma pessoa que de verdade quer ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. Uma pessoa que de verdade quer que este coração de pedra seja arrancado do seu peito e quer de verdade ter no próprio peito o coração de nosso Senhor. Uma pessoa assim está preparada para fazer comunhão com Jesus na Eucaristia. Se você então está em estado de graça, foi purificado pela água, pelo Espírito Santo, se não, entre no confessionário e se confesse. Mas se você está preparado e com essas disposições interiores, receba Jesus na Eucaristia e suplique com toda a confiança que Deus coloque no seu coração, no seu peito, um coração que queira amar a Deus e aos irmãos da mesma maneira que Jesus amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.